Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vende este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: Deixa, ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco. Enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho dessa segunda-feira santa, nós contemplamos essa cena onde Jesus ele vai até Betânia, na casa desses 3 irmãos, Marta, Lázaro e Maria. E nós temos, na figura desses 3 irmãos, 3 virtudes essenciais do cristão. Essas virtudes que fazem com que a presença do próprio Deus se manifeste a todos aqueles que têm contato com cada um de nós. Por isso, nós vemos no Sagrado Evangelho de hoje algo que nos chama a atenção sobre a nossa postura, a nossa forma de viver essa grande semana que é a Semana Santa. Primeiro nós vemos a figura de Marta. A figura de Marta é a figura daquela que está sempre servindo. E nós precisamos aprender justamente isso. Estar sempre com um espírito de serviço, um desejo de se colocar a serviço do Senhor, porque é dessa forma que nós vamos aprendendo a também celebrar o grande mistério da fé. Marta nos ensina, está sempre diligente ao serviço, sempre disposta a se unir à missão do próprio Cristo, ou seja, de se colocar como instrumento de salvação das almas. Depois nós temos uma segunda atitude que nós precisamos também aprender a ter, que é a atitude de Lázaro. Lázaro estava na mesa com Jesus. Na mesa, a mesa é o lugar da intimidade, é o lugar do convívio, do diálogo, da conversa, do aprendizado. É o lugar de unidade. Aqui nós vemos justamente essa capacidade que nós precisamos adquirir de dedicar tempo a Deus. Tempo para essa ceia, para esse jantar, para esse lugar onde o próprio Cristo se dá como alimento. E isso se dá na meditação da palavra, na Santa Missa, na Sagrada Eucaristia, na nossa adoração eucarística. E nós precisamos cada vez mais buscar isso, para que assim nós possamos estar sempre nesse lugar de intimidade, que é nesse lugar
de estar sentado à mesa do próprio Cristo. E a terceira atitude que nós precisamos ter é a atitude de Maria. Maria está aos pés do Senhor. E essa atitude de estar aos pés do Senhor é a atitude de humildade e de adoração. Por isso que Maria, ela pegando aquele perfume caro, ela vai lavar os pés do Senhor e vai enxugar com os seus cabelos. Veja que colocar a cabeça junto aos pés do Senhor significa colocar como verdadeiro ideal para a vida o caminho que o Senhor nos propõe seguir. Ou seja, esse caminho que é seguir os passos do próprio Cristo. Ungir os pés é manifestar que o caminho que é o próprio Cristo é um caminho santo, um caminho ungido, um caminho de santidade que nós precisamos também aprender a trilhar. Por isso que nós precisamos ter essa atitude de Maria, atitude de humildade, mas também uma atitude de adoração, de estar aos pés do Senhor, para que, estando aos pés do Senhor, nós possamos também escutar na intimidade a sua voz, colocar como ideal os seus caminhos, para que dessa forma a nossa vida ela seja uma grande manifestação da presença de Deus neste mundo. Por isso que depois que Maria unge os pés do Senhor e enxuga com seus cabelos, a casa ficou repleta daquele perfume. Assim deve ser a vida cristã. O perfume é o símbolo também da virtude, das boas obras, porque quando nós praticamos virtudes, quando nós praticamos boas obras, essas boas obras elas exalam um verdadeiro perfume, que é o sinal da presença de Deus em nós. Por isso que nós precisamos aprender com esses três irmãos, essas três virtudes, essas três formas de viver a nossa vida cristã, pelo serviço, pela dedicação desse lugar de intimidade, de dedicar tempo a Deus para a escuta, e depois a atitude de Maria, de estar aos pés do Senhor, para com humildade nós possamos verdadeiramente dedicar uma verdadeira adoração a Deus, para que dessa forma o perfume de Deus seja manifesto através da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.